O Verbo se fez carne. Paz e bem. Muito bem, meus irmãos, muito bem, minhas irmãs. É bom estarmos aqui, olha, contemplando a palavra de Deus nesse fim de semana. Este fim de semana é o penúltimo domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do ano da Igreja. No próximo domingo será o 34º domingo do tempo comum. E nele vamos celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E aí a gente termina o ano litúrgico e no outro domingo a gente começa um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Então veja, na liturgia estamos caminhando para o fim. Por isso, as leituras da liturgia de hoje nos provocam para ver como que eu e você estamos em Cristo, caminhando para o fim do ano litúrgico, para o fim da nossa vida e para o fim de nossa história. A gente olhando para o fim dos tempos, nós contemplamos a vitória de Deus, mas também contemplamos como que eu e você estamos vivendo o nosso caminho. Primeira leitura, livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. E seu livro, ele encerra o Antigo Testamento em nossa Bíblia. Nos anos anteriores a Malaquias, especificamente 50 anos antes de Malaquias, o profeta Ageu, Esdras e Neemias incentivaram o povo de Deus, depois do exílio na Babilônia, a reconstruir o templo e viver segundo o jeito de Deus. Reconstruindo o templo, agora eles tinham o culto e agora eles vão vivendo a espiritualidade ligada ao Deus da vida. Passados 50 anos, já no tempo então do profeta Malaquias, com o templo reconstruído, eles estão vivendo, naquele momento, um culto muito sério e rígido. Só que na sua vida prática, no seu cotidiano, eles estão vivendo uma vida totalmente desligada de seu Deus. É como se no nosso tempo agora, na igreja eu sou todo católico, coisa mais fofa do tio. E quando eu saio fora da igreja, eu viro um demoninho a infernizar a vida de tudo e de todos. Então, eles estavam no templo, vivendo seriamente a religião. Mas fora do templo, estavam tendo atitudes e comportamentos totalmente contrários ao jeito de Deus. E o profeta, enxergando essa contradição, o profeta, então, ele vai apelando à consciência e aos corações para que o humano mude de vida e supere toda e qualquer hipocrisia. Com isso, o profeta Malaquias, ele vai dizer que chegará o dia, e esse dia será abrasador como fornalha. Isso é, vai pegar fogo, o fogo transforma. Lembra? Você pega lá uma deliciosa peça de contrafilé. E quando você assa essa peça,
O contrafilé fica, ainda mais se for um pouco de sal grosso, fica maravilhoso. Só que eu não consigo mais fazer com que o contrafilé, que estava cru, agora assado, volte a ficar cru, porque o fogo transforma de tal maneira que é impossível voltar atrás. Vai chegar o dia em que Deus vai tomar o coração humano, aquele coração cheio de teias de aranha e poeira, e Deus vai transformar este coração num coração vivo. E Ele fará isso com o seu fogo abrasador. E olha, também nesse dia, todos os soberbos e ímpios serão como palha. Quando a gente toca fogo em palha, faz puf, e logo se acaba. Quem é que dura? Dura aquele que abraça o Deus vivo. Dura aquele que se propõe viver inspirado pelas qualidades do Deus da vida. Esse dura. O ímpio passa. Vejam, nós recordamos os nossos que marcaram a nossa vida, e marcaram a nossa vida com o bem. Nós recordamos. E nós acabamos deixando para lá a história daqueles que fazem e fizeram o mal. Quem fica marcado na nossa mente e no nosso coração são aqueles que deixaram uma marca de bondade, porque essa bondade nos liga diretamente à experiência do nosso Deus. Por isso, então, Deus fará justiça. E aqueles que caminharam inspirados pela bondade de Deus, não só na igreja, mas na vida como um todo, não só no templo, mas na vida como um todo, esses serão abraçados por Deus e Deus vai deixar essa pessoa junto ao seu peito, ao seu coração. Quando nós olhamos então para o salmo de hoje, é o Salmo 97. Este salmo é um salmo de louvor pela justiça de Deus que acontece na vida da gente. É um salmo de louvor pela justiça. E esse salmo também ele tem aquele tempero cósmico, porque ele convida todos os seres, o mundo inteiro, o universo inteiro, a louvar pela justiça que Deus faz. E assim, então, esse salmo, que é um grande salmo de louvor, ele convida a nós, a todas as criaturas, a todo o universo, a pegarmos os nossos instrumentos musicais. E se a gente não tiver instrumento musical, nós pegaremos o último instrumento musical, que é a nossa voz de taquara rachada, e nós vamos entoar o louvor a Deus, porque Deus faz justiça, abraça aquele que caminhou na força da paz, e junta essa pessoa ao seu peito de amor. Nós chegamos na segunda leitura. Segunda leitura vem da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Veja, em Tessalonicenses, a comunidade, a igreja, ela está esperando a volta de Jesus. E as pessoas que estão esperando a volta de Jesus, elas começaram a relaxar, começaram a pisar na bola. Por quê? Elas começaram, bem, Jesus vai voltar, quando voltar ele vai já acertar as coisas, a gente vai com ele, então já que estamos aqui, a gente pode parar agora de trabalhar, porque ele vai voltar logo, tudo vai acabar, a gente não precisa mais trabalhar. E começou a ter gente folgada, ou no português correto, folgada, certo? Começou a ter gente folgada montando nas costas dos outros. E esses, só falta fazer um refrão. Trabalhem para nós. Mais ou menos isso. Trabalhem para nós. E eles
estavam trabalhando. E eles não estavam trabalhando. E montando nas costas das pessoas. Aí começa a ter reclamação na comunidade. Pô, fulano não ajuda, mas na hora de comer é o primeiro. E não partilha o bife com o irmão. Começou a ter problema na comunidade. Porque a pessoa diz que segue Jesus, que sempre trabalhou, e a pessoa não está seguindo o exemplo de Jesus, porque a pessoa, ela não se coloca a serviço, ela não trabalha. Então veja, geralmente nós, seres humanos, nós procuramos realizar o menor esforço possível. Então a gente costuma fazer o menor esforço possível. E aí, a gente vai ajudar alguém a trocar o pneu de um carro. A gente pega aquela chavinha desse tamanho, pega e faz força, e a coisa não vai. Aí alguém pega, chega assim com um cano, põe o cano na chavinha e com 2 dedinhos ele faz assim, ó, creque. E ele consegue trocar o pneu. Esse alguém usa o cano para fazer o menor esforço possível. Isso é bom. Só que a gente acaba trazendo esta alavanca para a alma da gente. E nas coisas espirituais, muitas vezes, nós também queremos fazer o menor esforço possível. Uma amiga minha, ela é uma leiga consagrada. Alguns talvez conheçam a Wanda Conte. Trabalhou muito na nossa igreja. E ela chegou em Dom Gilberto, ela é uma leiga consagrada, então ela recebe orientação diretamente do bispo para viver a sua regra. E ela, na regra deles, né, precisa todo dia a pessoa se dedicar a 1 hora de oração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Só que ela estava com muito trabalho, estava estudando, trabalhando, ela foi pedir para Dom Gilberto dispensa de rezar durante a semana esta hora de silêncio. Aí Dom Gilberto olhou para a cara dela e disse assim para ela, sim, eu vou atender o seu pedido. Você não mais precisará de fazer essa hora de silêncio diante do Santíssimo. A partir de agora você fará 2 horas. 2 horas. A Wanda, ela uma vez pregando retiro para a gente, né? Ela estava pregando retiro para nós quando éramos seminaristas. Ela testemunhou para a gente dizendo, Dom Gilberto salvou a minha fé ao fazer isso, porque ela estava entrando num ciclo de esfriamento espiritual, de afastamento do Senhor. E Dom Gilberto, ao fazer isso, ao fazer com que ela assuma um maior esforço, isso a aproximou mais ainda de seu Deus, e com isso ela pôde superar o esfriamento de sua fé. E com isso ela foi alcançando cada vez mais o sentido da vida. Então, Paulo percebe esta dificuldade na comunidade. Por isso, Paulo pega no pé. Quem não trabalha também não deve comer. Então, Paulo chegando. E aí, Paulo, ele vai colocar, nós, os apóstolos, estamos dando exemplo para vocês. Nós trabalhamos com nossas próprias mãos. Ninguém pode falar que está nos sustentando. O apóstolo falando isso. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Mas veja, trabalhem. Eu fiquei sabendo que entre vocês tem muita gente ocupada em viver à toa, ocupada em fazer nada. Ai, que vergonha.
ocupado em fazer nada. Oh, Deus do céu! Como é que a gente falaria hoje? A pessoa, fulano é... Pode usar a palavra. Obrigado. Vagabundo. Não é? Vagabundo. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas isso aí. Paulo está dizendo isso, não dá. Para seguir Jesus, tem que seguir o exemplo dele. Ele trabalha, nós também vamos trabalhar. Mas eu já não tenho mais força. Você vai mudar o seu trabalho agora. Agora, você vai rezar pela igreja. Você vai rezar pelos irmãos. Porque chega um momento que a gente já não tem mais as forças para o trabalho físico. É o momento das nossas aposentadorias. Já trabalhamos. Agora é hora de ocupar com coisas diferentes. Mas aqui Paulo está dizendo para os vagabundos é preciso trabalhar. E trabalhando, Paulo fala, comam com tranquilidade o seu próprio pão. É muito gostoso comer o pão que é fruto do trabalho de nossas mãos. Trabalhemos, tá bom? Trabalhemos. Frei, eu trabalho tanto, mas eu não recebo salário. Pois é, mas você trabalha tanto. Então, você está perto de Jesus. Quem trabalha em casa sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso? E é isso, minha gente. Aí a gente chega para terminar no Evangelho. E no Evangelho, Jesus está olhando para o fim. No entanto, os discípulos que acompanham Jesus estão admirados com o templo de Jerusalém. Aquele mesmo templo que um dia fora reconstruído no tempo de Ageu, de Neemias e de Esdras. O mesmo tempo que 50 anos depois o profeta Malaquias está puxando a orelha. Vocês pararam, vocês estão no templo, tudo bonitinho, mas fora do templo, tudo diabinho. Então tem que mudar. Jesus está vendo que as pessoas estavam admiradas com as belas pedras do templo e com as ofertas votivas. E Jesus fala para os discípulos, fala para nós, tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí Jesus fala, gente, olha o sinal, porque os discípulos perguntamos, mestre, quando vai acontecer isso? E qual vai ser o sinal? E aí Jesus fala, gente, vai acontecer um monte de coisa antes, guerra, fome, peste, miséria, sofrimento, angústia, vazio existencial, espiritualidade medíocre, pessoas sendo dominadas pela maldade. Vai acontecer toda essa sorte de coisa ruim. Mas não será logo o fim. Não ficamos eu e você esperando, deu um terremoto em tal lugar, é o fim, a lua ficou vermelha, é o fim, os Estados Unidos estão atacando barquinhos na Venezuela, é o fim, tem tarifa de Trump, é o fim, tem guerra na Ucrânia, tem guerra na África, tem guerra em tudo que é lugar, tem guerra até em casa entre meu pai e minha mãe. É o começo do fim. Não será logo o fim. Porque essas coisas aconteceram no passado, acontecem no presente, e, gente, vamos falar a verdade, acontecerão no futuro. Então, Jesus fala pra gente, não sigais essa gente. E vai ter pai que vai denunciar filho, filho que vai denunciar pai e mãe, vai ser um forfé. Mas vocês me seguem, está falando com a gente, vocês me seguem, diz Jesus. Então vocês vão viver como eu
vivo. E o mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. Alguns de vocês serão até mortos. Aí a gente olha, por exemplo, Santa Luzia. Foi morta porque ficou com Jesus até o fim. Foi morta. Ela é uma desses alguns que foram, são e serão mortos. Não fique procurando esquemas de defesa, porque eu mesmo, Jesus em nós, colocarei minha palavra na sua boca e o seu argumento será tão forte que ninguém vai poder rebater. Por quê? É a vida. Quando uma pessoa vive o que prega, não tem argumento que derrube a pessoa. Não tem argumento. Nossa, fulano é bom mesmo, hein? Fulano é boa, olha, ela vive o que ela fala, o que ela prega. Então, Jesus em nós é o nosso grande argumento. E aí Jesus então coloca, vocês serão tentados a baixar a cabeça, serão tentados a desistir, serão tentados a viver na igreja de um jeito e na vida de outro. Ai, na igreja eu sou tão bonzinho, quando chego lá no emprego eu sou horroroso. Ai, eu sou todo certinho, mas eu gosto de carcar um chifre na minha esposa. Ah, mas eu gosto de dar uma pulada na cerca. Ah, eu gosto. Eu no final do ano vou dar um chapéu de alce para ela. E aí nossa gente, nós somos desafiados, tá? Constantemente nesse sentido. Jesus então fala para nós, não vai por aí. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É seguindo os passinhos de Jesus que nós alcançaremos o sentido da vida, e esse sentido da vida é reflexo da vida eterna na nossa vida, já, aqui, agora, mesmo acontecendo terremoto, tempestade, mesmo acontecendo guerras, mesmo acontecendo ódio, pessoas cheias de ódios, seguindo os passos de Jesus, nós continuaremos firmes e, continuando firmes, iremos ganhar a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!